Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caríssimos telespectadores, alunos da Faculdade Trilógica Kepp e Pacheco, dos nossos programas Stop a Destruição do Mundo, O Homem Universal, dessa ciência trilogia analítica. Então, o Dr. Kepp estava falando, do fato dele ter feito a união da ciência com a filosofia e a teologia. E essa incompatibilidade aparente é, sem dúvida nenhuma, uma trapaça, uma armadilha até do mundo espiritual doente, demoníaco, para impedir que a força da verdade entre com tudo na Terra. Porque a ciência aliada à filosofia certa e a teologia, a revelação, meu Deus, é uma força total no mundo. Então, não só no sentido espiritual, mental, sentimental, interno, mas até mesmo nas leis científicas, nos programas de vida, na economia, na maneira de viver, na maneira de se organizar a vida, na tecnologia, na medicina, tudo vai abrir assim. A gente pode falar que abre 360 graus ou 180 graus, seja o que for, abre tudo, porque aí não existe mais mistérios. O que a ciência ligada à espiritualidade consegue fazer vai dar a explicação para tudo e solução para tudo. Eu escrevi um livro, como cientista, porque sou cientista. Ele quer ficar só no que é material, no que é matéria, no que é corpo, e não tenta ver a vida espiritual, não tenta ver o que nós vamos um dia viver lá. Bom, a nossa existência aqui é muito rápida, Então, uma pessoa que não tem essa ideia está fora da realidade. Olha, escrevi um livro, O Universo dos Espíritos, O Allan Kardec, ele escreveu o livro sobre o espírito, sobre a questão espiritual, mas ele não escreveu tudo. E ele coloca questões, por exemplo, de volta da alma, separando o corpo e alma. Então, essa questão é que não é muito, assim, vamos dizer, perfeita no trabalho dele. O que acontece é que nós somos uma unidade chamada assim de energia. Então, na questão da física, que coloca o trabalho só na física, só no campo material, é um trabalho totalmente incompleto e é um trabalho até invertido, porque o que é mais importante no ser humano é a parte material que ele é, quer dizer, a parte da matéria que vem do espiritual. Então, o que é base é o espírito, e a matéria é uma forma até de espírito, uma forma, assim, uma estrutura visível. Só isso, mas nós somos seres mais espirituais do que seres materiais. Quer dizer, a matéria é rápida, 60 anos, 70, 80, 90, 100, até mais, a pessoa morre, deixa a matéria, mas continua
vivendo porque que a energética que ele é formado, essa energética espiritual é imortal. O que pode morrer é a parte material, que é o corpo. Mas o que é autêntico mesmo é eterna. Então nós somos agora seres eternos. Agora é bom a gente ser eterno no bem, né? Convém. Eu vou mostrar aí uma foto, né? Porque os senhores sabem que a questão da fotografia é mais magnética. Então, pega espíritos. Então, veja aí essa foto, né? Essa foto mostra lá atrás a mãe desse menino aí na frente. Ela já tinha falecido e de maneira que não aparecem as pernas dela. Porque os outros que estão presentes não viam a existência dela. Mas ela é um ser espiritual, né? Depois que faleceu, vendo o próprio filho. Então, existe um contato enorme entre nós e os seres espirituais. Então, a questão é essa. Quando fala que a gente é rodeado por anjos, é claro que somos, mas também por demônios, né? Existe esse ataque, né? De um com o outro. E o que nós temos que fazer é ter consciência disso, para evitar, dizem que o lado esquerdo, né, é o demônio, para evitar que esse demônio domine nossa cabeça. Então, uma ideia errada geralmente veio dele. De onde que veio? Quando a Bíblia, né, fala a questão do paraíso, que deu ideia errada para lá os primeiros pais, tem uma ideia assim, vamos dizer, de inversão que o demônio tinha, né? E o tempo todo ele quer adeptos aqui, porque ele acha que ele imagina que ele é até superior a Deus. Olha que como ele é louco, não? Quer dizer, o demônio é doente mental. Então, um indivíduo muito doente, esquizofrênico, paranoico, depressivo, o epilético, principalmente. Olha, o epilético tem, em geral, uma conduta totalmente dominada pelos demônios. De repente ele estoura, de repente ele até mata, ataca. Essa questão nos Estados Unidos atualmente, que sai gente na rua armada matando os outros. Isso é uma questão demoníaca. Então, tudo aquilo que é contra, né, vamos dizer, aqueles elementos assim bons, né? Todas as virtudes, tudo que é contra tem inspiração nesses espíritos malignos. E se a pessoa acredita ou não, independente de acreditar ou não, isso existe. Então, vou mostrar aí o quadro em sexto lugar, né? Desejar o mal é ser doente mental. É ser, né? Já desejar já é ser doente mental. Como é que uma pessoa vai desejar o mal? Ele nem sabe o que é o mal. Se fala para o indivíduo, né? Se ele é assassino, tudo, porque ele fez isso, a tendência dele é dizer que ele não fez. Então, tudo aquilo que é um mal, né? É
Claro, é típico da doença mental, que o indivíduo, em vez de ver uma coisa que é sã, ele vê assim doente. Ou então ele escolhe o doente e não o são. Por que nós somos doentes? Porque tem demônios aqui trazendo a doença para nós. Por que a gente é doente? Por causa disso, gente. Então, na base, nós somos até vítimas, desses seres invertidos aí que ficam nos atacando. Quer falar? Eu gostaria. Eu acho que a ciência já tirou essa ideia de espiritualidade, total, espíritos, tudo. E, inclusive, a ciência da psiquiatria e da psicanálise cortaram a possibilidade de se tratar dessa realidade psicológica dos seres humanos. Então, quando eles cortaram essa possibilidade, já categorizando como psicose, se uma pessoa ouve vozes, vê vultos, vê espíritos, ela já é automaticamente diagnosticada como psicótica e que precisa tomar remédios até tarja preta. São remédios que vão, de uma certa forma, anestesiar o cérebro dessa pessoa. Então, isso dá um verdadeiro desespero e um empobrecimento e uma coartação desse estudo, porque não se pode estudar a psique do ser humano, que é a alma, sem considerar que eles podem realmente estar ouvindo seres espirituais e vendo seres espirituais. Então, chegou num beco sem saída na psiquiatria e na psicanálise nesse campo. O interessante, viu, Caldi? Nos Estados Unidos, quando a pessoa é presa, é condenada pelo juiz porque foi assassina, então, se ele provar que ele é doente mental, o advogado dele provar, então a pessoa está livre da pena de morte, do pior. Então, às vezes até é livre, imagina. E não, eles não sabem que a pessoa se torna doente mental porque o que ela fez. Então, é bom, ter aquelas ideias que os religiosos têm, que existe o pecado original. Pecado original quer dizer doença original. A gente chama o que o religioso acha que é pecado, a gente chama de doença. Então, essa atitude que a pessoa tem de matar, de destruir, principalmente, olha, o orgulho, a soberba, viu? Coisa mais difícil de lidar com uma pessoa é a parte da soberba. Ele acha que o que ele pensa que é certo, se o outro pensa diferente, ele nem analisa, ele já descarta, como se fala. Então, o soberbo, é como o Lúcifer, que acha que o que é certo está na cabeça dele, e não que na cabeça dele tem um monte de erros que ele tem que ver. Por isso que há a psicanálise nossa, psicanálise trilógica, para ver o que é certo e errado, assim no sentido espiritual, no sentido assim social e no sentido individual, Tem que ver o que está errado aí para ele trilhar o que está certo. Então tem que perceber os erros que comete para ele entrar no trilho certo. É como um trem descarrilhado nós somos. Então, que esse trem descarrilhou, caiu. Então, temos que pôr o trem, vamos dizer, nos trilhos certos, para ele novamente pegar o caminho certo.
Então nós temos que ajudar a humanidade a voltar no trilho correto. Esse é o nosso trabalho. Mas vamos ver agora o número 7. Não realizar o bem é se tornar doente mental. Então, se a pessoa não realiza o bem, ele está realizando o mal. Então, Muita gente, né, acha que a omissão não é tão grave quanto a agressão, mas é tão grave quanto sim. A omissão é uma ação, uma decisão em deixar o mal solto. então, a pessoa que fala, né, Cláudia, eu não faço mal a ninguém, eu vivo no meu canto, não sei o quê, quietinho aqui. Então, eu não tenho culpa de nada. Então, é a decisão de dar apoio ao mal, deixar o mal em liberdade. Você devia ter estudado advocacia, Cláudia. Eu? Por quê? Você conhece melhor o direito do que os advogados em geral. Oba! Então, de maneira que não realizar o bem, pessoa que se omite, é aquela pessoa que até tem uma frase assim, uma coisa assim meio antiga, que eu não sei se usa ainda, que a pessoa assim que não realiza nada, indiferente, parada, que acho que Deus vomita nessa pessoa. Os mornos. Os mornos, né? Que são as pessoas que não se posicionam. Então Cristo falava sim, sim, não, não. As pessoas mornas que não se posicionam, ficam em cima do muro, essas Deus vai vomitar, ele falou. Deus vomita essas pessoas. Nossa, é sério, hein? Nossa. Terrível, né? Agora vamos ver o 8º lugar. Negar o bem, né? é se tornar doente mental. Pessoa negar que exista o bem. Achar que tudo é mal. Tudo, nada adianta. Os assídicos, Dr. Kepp, eu acho tão bacana esse conceito sobre assídia. Porque esse pecado capital estava junto com os outros 7. Era o 8º pecado capital. E depois foi retirado da lista. Então, a assídia é terrível, porque é uma acidez assim, psíquica. A pessoa que é ácida, que tudo é mal, nada vale a pena, sempre o mal vence, então não adianta fazer absolutamente nada. Leva ao congelamento, à inação total, à omissão total, à assídia. Então não adianta fazer nada, porque no final não vai dar certo, então nem começo. Ácidas as pessoas. São pessoas azedas, né, Cláudia? Isso. E azedam assídia, azedam o ambiente, azedam as empresas, azedam as igrejas, azedam as famílias. O sangue. O sangue, doutor. O próprio sangue fica aceso. Então isso no fundo, né, Dr. Kepp, é uma idolatria ao capeta, porque se a pessoa acha que tudo vai dar errado na vida, ela está idolatrando o mal, né? Ele é isso. O mal é o Deus, é o Todo-Poderoso. Dá uma coroa de glórias para o capeta, né? Deixar ele à vontade, né? Então, ou a pessoa está no bem ou está no mal. Se ela nega o bem, está no mal. Então, vamos ver em 8º lugar, né? O que é? Aceitar o que não existe é ser doente mental. Aí cai muito nos delírios, né? As psiquiatrias estão cheias de delirantes, né? E eu acho que a humanidade, mais de 50%, vive de delírios, né?
viver pensando que vai ter isto, vai ter aquilo, que de repente, indo para o exterior, vai ter um vidão, o exterior vai fornecer tudo. Quer dizer, tudo aquilo que o indivíduo acha que pode existir e que não existe, cria no ser humano a doença grave. E em seguida, né, Cláudia? Fala o quê? É o último item, né? Não aceitar o bem é ser doente mental. Então, a questão do bem tem que ser trabalhada pela pessoa. Não é assim, eu estou vivendo, estou no bem, está nada. O bem depende da atitude da pessoa. Se a pessoa não se esforçar mesmo, não querer assim ter uma vida de enorme esforço, é uma pessoa que é de fato uma doente mental. Eu escrevi um livro, A Glorificação, veja. Esse livro, A Glorificação, é o livro para as pessoas que entenderem, né, que seguindo o que vamos dizer, Deus Pai, Filho, Espírito orientam, vai ter uma glorificação futura. Posso ler um trechinho, Dr. Kepp, desse livro? Com licença? Esse livro, viu, Cláudia, eu escrevi quando nós fomos para os Estados Unidos. Foi. Lá um editor, né, queria produzir 5 milhões de exemplares para distribuir para o povo. Olha, aqui, Dr. Kepp, o senhor está falando em glorificação, que está vindo por aí, né? Então, o senhor põe aqui que a visão do erro e da patologia é que nos leva ao encontro com a verdade. Tendo sido feito esse encontro, essa elevação energética, então nós vamos entrar em contato com o que ele fala aqui, né? A aspiração máxima do ser humano é a santificação. Olha, hoje de manhã estávamos dando uma aula sobre santidade e sanidade. Então, Kepp já dizia que a aspiração máxima de todo ser humano é a santificação. E nós podemos escolher somente ver ou participar da glória divina, né, da glorificação. Posso ler mais um título aqui? São títulos de capítulos, né? A realidade é o que existe de mais magnificente, pois é a conjunção da verdade, da beleza e da bondade. E aí você vai mais adiante e diz: Cristo trouxe a mensagem mais otimista de toda a humanidade, de todos os tempos. Bonito, viu? Uma beleza. Daí vai aqui também. Só se nega a existência de Deus por causa de uma enorme inveja. Se aceitássemos uma total consciência, viveríamos em um contínuo ato de alegria. Olha, esse livro aqui é um espetáculo, Dr. Kepp. Nos nossos cursos, a gente dá muito nas aulas, porque aqui tem estudo de patologia, de psicopatologia, tem estudo de revelação, tem estudo de sociedade, espiritualidade, é uma maravilha. Psicossomática, tem tudo nesse livro aqui. Sabe, Cláudio, eu na minha, assim, vamos dizer, ideia, eu considero os 3 países mais importantes na Europa, a França, a Inglaterra e principalmente a Itália. Esses são fundamentais para a civilização. Por quê, né?
porque esses três deram um impulso enorme à orientação certa, vamos dizer, de Jesus Cristo, né? Praticamente. Não quer dizer que muita gente não tenha mérito, né? Por ter uma orientação que não é 100% certa. Mas a verdade é essa, é que todos aqueles que gostam, né, da orientação assim de Cristo é o caminho, né, nosso. Eu falo como cientista, né? Não, até. Anauê, né? Como falava aquele africano, Selassie. Até a próxima. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar.